Antes da Constituição de Portugal, os cristãos e os povos do norte da Península Ibérica travaram a reconquista com guerras prolongadas com romanos, bárbaros e muçulmanos. Na luta contra os mouros, Dom Afonso VI, rei de Leão e Castela, atualmente Espanha, obteve importante ajuda de Dom Henrique de Borgonha e, como recompensa, ofereceu-lhe a filha, Dona Teresa, em casamento. Dom Henrique e Dona Teresa foram viver para o Castelo de Guimarães e, dos vários filhos que tiveram, apenas o último, Dom Afonso Henriques, sobreviveu. Com a morte de Dom Henrique em 1112, Dona Teresa ficou a governar o condado portucalense, porque o filho, Dom Afonso Henriques, tinha apenas 3 anos de idade. Com a ambição de conseguir a independência do condado, ao completar 16 anos, Dom Afonso Henriques opôs-se à governação da mãe, tendo-a derrotado perto de Guimarães na Batalha de São Mamede em 1128. Em 5 de outubro de 1143 foi assinado o Tratado de Zamora, onde o rei de Castela, Dom Afonso VII, reconheceu a independência de Portugal e o seu rei, Dom Afonso Henriques. Portugal era, à altura, um reino com as fronteiras atuais a norte e, no centro, incluía Coimbra e Leiria. A sul era dominado pelos mouros. Dom Afonso Henriques prosseguiu a reconquista, tendo conseguido as cidades de Santarém, Lisboa, Alcácer do Sal e Beja. Morreu em 1185, com 74 anos. Em 1383, com a morte do rei Dom Fernando, que não tinha herdeiros masculinos, Portugal atravessou o interregno, período sem rei. A regência do reino foi temporariamente entregue à rainha viúva Leonor Teles de Menezes. O povo temeu pelo futuro de Portugal, uma vez que Dona Beatriz, a sucessora legítima, era casada com Dom João I, rei de Castela, o que podia pôr em risco a nossa independência. Portugal travava-se então de razões com os castelhanos e em 14 de agosto de 1385 foi invadido por um poderoso exército que foi derrotado na Batalha de Aljubarrota com tropas portuguesas comandadas pelo condestável Nuno Álvares Pereira. Assim fomos abrindo aqueles mares, que geração alguma não abriu, os Lusíadas. Existe uma unanimidade entre os historiadores quanto ao facto da conquista de Ceuta ser o início da expansão portuguesa. A conquista deu-se com relativa facilidade por uma expedição de Dom João I em 1415. Primeiro foi descoberta a ilha do Porto Santo, em 1418, por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira. Depois, a Ilha da Madeira, 1419, com Bartolomeu Perestrelo, que acompanhava de novo João Gonçalves Zarco. Terá sido Diogo de Silves, em data incerta, a chegar à Ilha dos Açores por ordem do infante Dom Pedro. Tal como no caso das Ilhas da Madeira e Porto Santo, o arquipélago dos Açores não seria completamente desconhecido, pois há notícias sobre a sua existência anteriores à chegada dos portugueses. Sabe-se que Gilienes partiu em maio de 1434 para tentar dobrar o Cabo Bujador, também conhecido por Cabo do Medo. Ao aproximar-se, decide navegar um dia inteiro afastado da costa, tendo encontrado ventos amenos e conseguido assim ultrapassar o Cabo Bujador. Os navios comandados por Colombo partem do sul de Espanha e, depois de vários meses de viagem, desembarcam no que será hoje a ilha de São Salvador, nas Bahamas. Continuam depois para Cuba e regressam à Espanha convencidos que tinham chegado ao Japão. A frota de Vasco da Gama levou 10 meses para chegar de Lisboa a Calcute em 1498.
ficava aberta a porta para o comércio com o Oriente, que passava para mãos portuguesas depois de séculos de controle pelo mundo muçulmano. A armada de Pedro Álvares Cabral dirigia-se para a Índia, mas realiza um desvio que a leva até às costas do Brasil em abril de 1500. A descoberta foi anunciada como acidental, mas os historiadores colocam esse facto em causa. O projeto para a descoberta do caminho marítimo para a Índia foi delineado por Dom João II, o Príncipe Perfeito, que ambicionava o domínio das rotas comerciais e a expansão do Reino de Portugal. Em 8 de julho de 1497, a armada de Vasco da Gama parte de Lisboa com destino à Índia, numa viagem que duraria 10 meses. Bartolomeu Dias acompanha a frota de Vasco da Gama até às Canárias. Rumam depois a Cabo Verde, onde abastecem, reparam as embarcações e de onde partem a 3 de agosto. Após 93 dias de viagem sem terra à vista, a 7 de novembro, Vasco da Gama fundeia numa baía a que Bartolomeu Dias dera o nome de Santa Helena. A 2 de março, chegam a Moçambique. A 15 de abril, chegam a Melinde, de onde partem a 24 de abril. Em 20 de maio de 1498, a frota chega a Calcute, ficando estabelecida a rota no Oceano Índico e aberto o caminho marítimo para a Índia, que serviria para a troca de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente. Em 1499, Dom Manuel nomeia Pedro Álvares Cabral, capitão-mor da Armada, que faria a primeira expedição à Índia depois do regresso de Vasco da Gama. O objetivo desta viagem era trazer especiarias valiosas e estabelecer relações comerciais na Índia, contornando o monopólio sobre o comércio de especiarias, então nas mãos de comerciantes árabes, turcos e italianos. Em março de 1500, Álvares Cabral deixa a Praia do Restelo, em Portugal, com 13 caravelas em direção às Índias. Na manhã de 14 de março, a frota passa pelas Canárias. Em seguida, parte rumo a Cabo Verde, uma colónia portuguesa na costa oeste da África. A frota rumou a oeste, afastando-se o mais possível do continente africano, e no dia 21 de abril de 1500, ao avistarem algas marinhas, convencem-se que estavam próximos da costa africana, mas, ao ancorarem, deparam-se com um lugar diferente, de gente diferente. Estavam em Porto Seguro e haviam descoberto o caminho para o Brasil. Em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, em África, Dom Sebastião desaparece, colocando novamente o problema da sucessão do trono, uma vez que o rei não era casado e não tinha filhos. Em 1581, Filipe II de Espanha compromete-se a manter a autonomia portuguesa e a respeitar costumes e governantes, tendo sido aceito como rei Filipe I de Portugal nas cortes de Tomar. Durante 60 anos, Portugal foi governado por 3 reis Filipe de Espanha, sendo que a partir de 1621 a violência e a opressão de Filipe III, neto de Dom Filipe I, geraram uma enorme crise e descontentamento geral. No dia 1 de dezembro de 1640, um grupo de nobres portugueses prendeu a Duquesa de Mântua, que representava o rei espanhol no nosso país, e aclamaram Dom João Duque de Bragança como rei de Portugal. A restauração da independência só viria a estar consolidada com a assinatura do Tratado de Lisboa de 1668, assinado por Afonso VI de Portugal e Carlos II de Espanha, no qual se reconhece a independência de Portugal.
Após a Revolução Americana e a Revolução Francesa, no final do século XVIII e início do século XIX, a Europa foi invadida por uma onda de revoluções liberais, motivadas por ideais iluministas. Napoleão Bonaparte, imperador francês, estava em guerra com a Inglaterra e em 1806 ordenou o bloqueio continental, obrigando os países europeus a fechar os seus portos aos navios ingleses. Portugal, aliado da Inglaterra, não respeitou o bloqueio continental e foi invadido 3 vezes pelos franceses, num conflito que se integra na Guerra Peninsular. Em 19 de novembro de 1807, deu-se a primeira invasão francesa, com um exército comandado por Junot a entrar em Portugal por Castelo Branco e a dirigir-se rapidamente para Lisboa. No dia 27, a família real e a corte, num total de 15.000 pessoas, parte para o Brasil. À altura, uma colónia portuguesa, levando joias, pratas, móveis e tudo o que puderam. A família real evitava assim o seu aprisionamento e a perda da independência portuguesa. No dia 29 de novembro, os invasores ocupam Lisboa, Junot proclama-se governador de Portugal, substitui a bandeira nacional pela bandeira francesa e distribui os seus 50.000 soldados por todo o país. Eles destroem culturas, incendiam, pilham igrejas e solares e assassinam pessoas. Com as insurreições crescentes contra os invasores e o desembarque de soldados ingleses na Figueira da Foz, as tropas anglo-lusas, comandadas por Lord Wellington, vencem os franceses em agosto de 1808 na Batalha da Roliça, em Óbidos, e na Batalha do Vimeiro, na Lourinhã, tendo obrigado Junot a retirar. Em fevereiro de 1809, dá-se a segunda invasão, com o Marechal Soult a entrar em Portugal por Chaves e a avançar até ao Porto, onde encontrou grande resistência de tropas portuguesas, vendo-se obrigado a retirar em maio. Em julho de 1810, dá-se a terceira invasão, com um exército mais numeroso, num total de 65.000 efetivos, comandados pelo general Macena, que entra por Vilar Formoso, ocupa Almeida, tendo apenas sido parado pelas forças anglo-lusas na Batalha do Bussaco. Em vez de se retirar, o exército francês dirige-se a Lisboa, mas é novamente parado na primeira das 3 linhas fortificadas de Torres Vedras, que protegiam a capital, tendo sido obrigado a retirar definitivamente. Desde Dom Afonso Henriques, o chefe do Estado era o rei, governava toda a vida e com a morte era sucedido pelo filho mais velho. Portugal teve 33 reis repartidos por 4 dinastias. A dinastia acabava quando não existiam descendentes ou quando era escolhido um rei de outra família. No início do século XX, Portugal atravessa uma grave crise económica e social, com o descontentamento da população cada vez maior. Em 1908, o rei Dom Carlos I e o filho mais velho, Dom Luís Filipe, são assassinados por republicanos no Terreiro do Paço, em Lisboa. Ascende ao trono o filho mais novo, Dom Manuel II, mas no dia 4 de outubro de 1910 está em Lisboa uma revolta republicana chefiada por Machado dos Santos e no dia 5 de outubro, em 1910, é proclamada a República. O rei Dom Manuel II abandona Portugal com destino ao exílio em Inglaterra, onde morreu. A litografia de Cândido da Silva retrata os acontecimentos alusivos à implantação da República Portuguesa em 1910. Bombardeamento do Palácio das Necessidades, prisão dos jesuítas, visita do governo provisório aos revoltosos, barricada da Rotunda, desembarque da Marinha no Terreiro do Paço, fuga da família real para a Inglaterra, proclamação da República.